Olá, meu nome é Carol e este é o vídeo que eu vou dar dicas de como fazer o seu caderno de leituras. Antes de mais nada, tem uma pesquisa que é uma pesquisa não tão nova, mas também não tão velha, que fala que escrever à mão ajuda a memória, né? Ajuda a memorizar as coisas. Então, eu fui muito impulsionada por isso e também porque eu já não estava me adaptando mais aos aplicativos de celular. Quando eu dependia de aplicativos de celular, eu acabava me esquecendo, porque para trabalhar um pouco mais essa coisa de ficar distraída, prestar mais atenção nas coisas, eu tive que me afastar um pouco mais do celular, né? Tirar certas notificações, deixar só as notificações importantes, colocar o celular no silencioso sempre que eu precisava fazer alguma coisa importante. Então, sistematicamente eu fui me afastando do celular e o caderno de leituras foi muito importante para isso. Enfim, eu vou aqui ensinar dicas simples, tá? Para fazer o caderno de leituras de forma simples, você precisa só de um caderno. Eu peguei aqui um pautado. Esse aqui, eu vou deixar o nome da loja aqui, que eu encontrei por um acaso. A dona da loja, que ela tinha um canal no YouTube, lá na primeira Bienal que eu fui, que ela falou, eu tava com outro caderno dela, coletando autógrafos, ela falou, nossa, que caderno bonito. Quando eu virei, eu dei um berro. E uma caneta. No caso, eu gosto muito de usar canetas apagáveis, tá? Porque eu sou uma pessoa que erra muito. Eu sou uma pessoa que tem a mão tremida e eu não fico usando réguas. Antes eu usava caderno com pauta, mas agora eu uso muito caderno pontilhado. Mas mesmo assim eu não uso régua nem nada e às vezes sai tremido do mesmo jeito, enfim. Daí eu vou dar dicas simples, mas eu vou mostrar algumas coisas que eu fiz nos meus cadernos anteriores, beleza? Esse tipo de caderno não precisa ser anual que nem o meu. Algumas coisas podem ser para mais de um ano. Eu tenho um caderno aqui que valeu para 2 anos e daria para mais tempo se eu não quisesse ter optado por outro tipo de anotações. Então, ele vale para muito tempo. E é isso. Antes de mais nada, já vai deixando a sua curtida, porque isso ajuda muito a espalhar esse tipo de vídeo, né? Que eu acho que esse tipo de vídeo vai ajudar muitas pessoas. Deixa seu hype, né? Seu hype semanal aí. Compartilha este vídeo com seus amigos que gostam de anotar. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e gostar do que eu produzo por aqui, beleza? Vamos lá para a parte do caderno. Bom, aqui eu peguei um caderno que era para ser do meu pai, e aí eu já botei aqui o título. Quando eu comecei a anotar, aqui vocês podem ver, tava meio rasgado aqui, eu botei um washi tape, eu botei aqui cadernos de leitura. Depois eu coloquei isso aqui para diferenciar o ano, tá? Para diferenciar os anos. Esse aqui é 2019, eu só anotava os dados do livro, eu anotava até o CDD, que é um código de biblioteconomia, e a nota. E aí eu comecei a colocar esses post-its aqui para os livros que eu não terminei. Os livros que eu não terminei, eu até... esse aqui eu escrevi porque eu esqueci de colocar o post-it abandonado. E aí eu fui colocando os post-its e quando tinha não ficção, porque aqui eu não tava colocando gênero, né? Daí eu botava que era não ficção. Fui fazendo assim. Aí eu comprei uns carimbos e fui... Isso aqui eu fui fazendo depois. Mais pra frente, em 2020, é que eu comecei a fazer mensal. Antes eu não fazia, ó. Era tudo direto. E eu só anotava a numeração para saber quantos livros eu tinha lido no ano. Depois é que eu comecei a fazer mensal e aí anotar maior assim. Quando eu fui fazer as estatísticas, é que eu fui prestar atenção nos gêneros, né? Inclusive eu colocava o coraçãozinho se era favorito, essas coisas todas. Mas eu continuei colocando os post-its para aqueles que foram abandonados. Inclusive, ó, esse aqui eu terminei esse ano, graças a Deus. Segredo Obscuro, não faço ideia de que livro seja esse. The Switch, A Troca, eu não terminei ainda. E aí eu anotava assim. Esse caderno, inclusive, tem muita página que eu vou usar para alguma coisa depois. E aí, nós vamos começar nosso caderno de leituras. Se alguém quer usar o caderno de leituras de uma forma que use, assim, sem ano específico, atemporal, que seja uma coisa sem data específica, faz uma TBR física e ou digital ao mesmo tempo, ou separado, uma TBR física e uma TBR digital, que é você contabilizar
todos os livros que você tem. Tipo assim, eu tenho aqui, eu devo ter uns 500 livros na minha estante, daí eu vou lá, anoto todos os livros que eu tenho. Se eu quiser, eu coloco a origem deles, né? O que foi compra, o que foi presente. E aí vou contabilizando. E quando eu ler os livros, eu posso sublinhar, passar um marca-texto por cima. E aí eu posso fazer da parte física e da parte digital, né? Você pega ali ou o seu Kindle ou o aplicativo do Kindle, se você não tem Kindle, e vai fazendo ali dos seus e-books também. Essa é uma parte muito interessante, eu comecei a fazer, só que eu não faço ideia de onde está o caderno. Aí você risca quando você tirar esse livro da estante. Por isso que é importante a caneta apagável, né? Porque a numeração fica toda zoada. Essa parte aqui eu acho interessante fazer numa planilha. Você pega uma planilha ali do Google Docs, é Google Docs? Ou é Google, acho que é Google Planilhas. E aí eu acho que fica melhor você fazer isso. Mas dá pra fazer no caderno, quem é de caderno. Inclusive, você memoriza mais o que você tem de livros. E é interessante também. Aí aqui também é outro que dá pra fazer atemporal, que é parecido com o que eu fiz, que é o de livros lidos, que você faz ou tudo de uma vez, ou por ano, ou por mês. E aí você coloca, se quiser colocar o número da sequência, você coloca o título. Você pode colocar a duração, que você coloca a data do início e do fim. Eu, particularmente, gosto muito disso para ter uma noção. Foi aí que eu comecei a perceber que eu lia certos tipos de livro mais rápidos do que outros. Aqui você pode colocar a sua avaliação, né? Você não precisa necessariamente botar até 5 estrelas, você pode fazer de 1 a 10, né? A avaliação fica a seu critério. Você pode colocar um coraçãozinho, se for favorito. Aqui eu tenho outra opção, que é colocar o título, escrever a avaliação, que dá para você colocar a quantidade das estrelas e colocar se ele é físico, se é e-book, né? Você pode colocar aqui se ele é e-book ou se é audiobook, ou você pode colocar ali, eu coloco no meu caderno assim e assim, quando é e-book e audiobook. Porque físico eu não coloco nada porque aí eu já sei o que é. Assim você pode fazer um caderno inteiro, sem data, ou você pode fazer por ano, ou você pode fazer por mês. Essa de livros lidos. Outro que você pode fazer atemporal é esse de mini resenhas. Que aí você pode usar ou uma página ou metade de uma página. Tem gente que tá fazendo vários vídeos e eu acho a coisa mais linda, porém, eu já uso toda a minha criatividade para fazer as entradas do mês. Mas fazer para cada livro, eu não tenho, que faz as colagens para cada livro, coloca a capinha do livro e tal, aí eu já não faço. Mas vocês viram que eu colocava os dados do livro, início e fim, gênero, número de páginas, avaliação. Aí você define o que você quer, editora, tradução, você define espaço, que tipo de anotações você quer fazer sobre o livro, se você quer anotar só a sinopse, se você quer anotar só as palavras-chave que tem no livro, né, trope, o que tiver de interessante, se é relacionamento familiar, se é relacionamento entre irmãos, se é drama. E aí você pode colocar suas citações favoritas, né? E se é uma releitura, né? Você pode também colocar aqui uma releitura e procurar se você tem a data da outra leitura que você fez. Porque aí você compara. Lógico, você provavelmente não vai ter as anotações da sua primeira leitura, mas aí já fica aí a dica de que se você fizer uma releitura no futuro, você já tem aqui anotado que você já fez essa releitura e aí, né, já tá marcado que é uma releitura. Aqui tem as opções de série. Aqui você pode colocar o nome da série e só os quadradinhos ou bolinhas. Você pode optar ali, você coloca a quantidade de acordo com a série inteira, apesar de que eles demoram para divulgar quantos livros vai ter na série. Eu faço assim, eu coloco todos os livros da série, porque senão eu não lembro quais foram os livros que eu li. Óbvio, precisa de mais espaço e eu uso um caderno maior, ó. Aqui a gente acha esse tamanho B5 desse daqui da... Qual é a marca dessa editora, pelo amor de Deus? Gente, não tem a marca da editora. Enfim, essa
Essa linha que vem Sparkle, eu acredito que seja da Tilibra, eu não tenho bem ideia, mas eu faço assim, eu coloco o nome de todos os livros, ó, aqui vai sair agora em janeiro o nome do livro, e aí eu já vou anotar, porque eu já li esse primeiro livro aqui, inclusive vamos preencher. E aí é isso. Deixa eu ver se tem mais um que eu preciso preencher. Não, não tem. Também você pode anotar suas leituras conjuntas e clubes do livro. Daí você faz uma parte com cronograma, anotações, citações favoritas. E não precisa necessariamente ser tudo em grupo. Você pode fazer anotação mesmo que você estiver lendo com um amigo, que é o que chamam de buddy read. Você pode fazer isso, por exemplo, você tá fazendo ali uma anotação de livros lidos e tá anotando ali os livros lidos, cada um por página, ou mini resenhas, cada uma por página, mas aí você quer anotar uma leitura conjunta. Você pode anotar no meio das anotações. Se você quiser, para não se perder, você pode fazer logo no início um índice. Você anota ali no cantinho o número das páginas e aí você não se perde para encontrar aonde tá ali suas leituras conjuntas, beleza? Aí aqui eu lembrei depois de botar os livros novos, que a gente chama de book haul, que você pode fazer quando é só com comprados, né? Livros que você comprou, que você bota o título, o preço e a data que comprou, ou os livros que você também ganhou, que você coloca o título, a data, se é comprado ou se é presente. E se aí você tiver mais espaço, aí você coloca o preço se for comprado. Até porque você não precisa usar só uma linha, você pode usar 2 linhas ali para colocar o título para ter mais espaço. Tem as recomendações, que eu gosto muito aqui, porque eu recebo bastante recomendações nos comentários e gosto de anotar quem me recomendou para saber para quem eu devo agradecer. Se você tem ali, se você produz conteúdo, produz para vários locais, pro Instagram, pro TikTok, pro YouTube, você pode também anotar de onde a pessoa recomendou, né? Se foi de um desses canais. Aí aqui tem uma lista que eu faço de abandonados. Você pode fazer a lista apenas para contabilizar quantos livros você abandonou no ano. Você pode anotar também por que você abandonou, né? Você pode fazer ali um porquê. E você pode botar uma opção de vai dar a chance. Eu só coloco a lista do abandonados mais. Esses aqui são só os livros que eu pretendo dar uma chance. Os que eu abandonei mesmo, eu nem coloquei nada. Eu nem sei quando que eu abandonei. Esses aqui são os que eu pretendo dar uma chance, tá? Aqui minha lista de recomendações. Era pra eu ter feito uma tabela bonitinha, mas acabou que não fiz. Aqui nós temos as estatísticas, para quem é das estatísticas, para quem gosta de ver números, para quem faz um livro por ano. Você pode fazer uma lista de estatísticas no final do ano ou uma lista de estatísticas no final de cada mês. Para cada mês, você pode colocar apenas o número. Você vai lá, livros no total, tanto. Livros físicos, tanto. E-books, tanto. Livros de romance, tanto. Livros de ficção científica, tanto. E você pode fazer tabela, gráfico, apenas números anotados. Daí, se você fizer por mês, você pode fazer uma tabela, né? Março, abril. Você pode fazer por gênero, país, se é LGBT ou não, não branco. Você pode fazer por vários motivos. Se é livro escrito por mulher. Tem tanta coisa que você pode querer anotar ali para saber como é que foram as suas estatísticas e no final da tabela colocar o total, né, para saber quantos você leu, qual foi o mês que você mais leu. Você pode fazer muitas anotações. Aqui tem um tal de quadradinho. Esse quadradinho também tem a opção de virar uma estante. Eu fiz essa estante no primeiro ano que eu fiz o caderno grande. Eu fiz a estante sem contar quantos livros eu coloquei aqui. Mas tem gente que faz uma estante menor, coloca 12 livros que pretende ler no ano, tem gente que coloca 24 livros, coloca a quantidade de livros que quer ler no ano e aí vai escrevendo os livros que leu. Ou coloca só a cor dos livros com base, que é mais ou menos aqui, a quantidade de livros. A maioria das pessoas lá na gringa também faz por quadradinhos, que é o desafio para ler no ano, porque tem um desafio muito famoso no Goodreads, que você coloca quantos livros você quer ler no ano. E aqui você pode contabilizar
os livros que você leu no mês, daí você coloca uma cor para cada mês. Você pode colocar livros por gênero. Eu coloquei essa cor aqui para fantasia, outra cor para ficção científica, outra cor para romance. Você pode colocar pelo número de páginas. Quando você lê mais ou menos 100 páginas, você coloca uma cor, mais ou menos 200 páginas, mais ou menos 300 páginas, aí você vai colocando essa cor. E por avaliação também. Você pode colocar 1 estrela, 2 estrelas, 5 estrelas e favoritos. Daí no final do ano, você consegue enxergar quantos livros de cada gênero você leu, quantos livros de 300 páginas, por exemplo, você leu, quantos livros 5 estrelas você leu, ou quantos livros favoritos você leu. Apesar de que um favorito pra mim não precisa necessariamente ser 5 estrelas. Aqui eu tive que imprimir porque eles são muito quadradinhos e esses de pauta aqui, eu acho que não comporta. Talvez comporte todos esses quadradinhos, porque aqui são os dias, os meses do ano versus os dias dos meses. E aqui são os dias que você leu. Por exemplo, se você leu no dia 1º de janeiro, você vai lá e marca. Se você não leu no dia 2, você não marca. Se você for uma pessoa que você gosta muito de controle, muito de estatísticas, você coloca isso aqui mais espaçado. Tem gente que usa 2 páginas para caber o número de páginas lidas em cada dia. No dia 1º eu li 100 páginas, aqui não vai caber, então eu preciso de mais espaço. Daí eu vou provavelmente pegar... Aqui até caberia, né? Eu acho. Se você tiver uma letra pequena, caberia você fazer essa tabela desse tamanho para caber um númerozinho ali pequeno de quantas páginas você leu naquele dia. Isso aqui eu já acho demais. Mas, por exemplo, nos aplicativos hoje em dia, você encontra essa opção também. Aí aqui você tem várias listas que você pode colocar. Como eu falei para você fazer aqui nas leituras conjuntas e clubes do livro, você coloca no meio do livro, você interrompe o que você tá fazendo. Tipo, eu acabei de colocar os quadradinhos, ou eu acabei de colocar as estatísticas do mês, daí você, tô a fim de fazer um desafio, tô a fim de fazer uma página de metas, daí você vai lá e faz uma página de metas para o mês. Você não fez as metas para o ano ainda, mas você quer fazer agora, ou você quer participar da maratona ali de inverno, daí você vai e anota. Tem o desafio do alfabeto, que é um livro para cada letra do alfabeto. Você viu um bingo literário interessante, daí você cola ou copia o bingo. Tem o desafio do arco-íris, que é um livro que tem a capa de cada cor do arco-íris. Então, tem várias coisas que você pode fazer. E tudo isso só com uma caneta. Eu prefiro fazer primeiro a lápis, pra ser bem sincero, ou então com a caneta apagável, né, que daria no mesmo. Mas é tudo coisa simples, que você não precisa ficar imprimindo página de livro. É tudo praticamente lista, você não precisa nem fazer os quadradinhos, você pode só escrever os números. Aqui, ó, por exemplo, você não precisa escrever a tabela, você pode só escrever o mês e embaixo ir escrevendo os meses. Aqui você escreve gênero e abaixo vai escrevendo gênero, sabe? Você não precisa fazer tabela, que título e quem também, como eu fiz. Tudo são apenas listas. Se você tiver uma boa coordenação motora, como eu não tenho, como dá pra ver, né? Eu não tenho tanta coordenação motora, é só você colocar os números e ir escrevendo embaixo. Deixa eu mostrar mais ou menos como eu fiz esse ano. Eu fiz também... Aqui tá a minha lista de metas. Como não caberia tudo, eu coloquei as capinhas dos livros e aí eu cortei o bingo e fiz uma bagunça aqui, porque não caberia a tabela do bingo certinho. Mesmo com isso aqui, não caberia, tá? Eu tentei. Aí eu fui contornando com uma canetinha vermelha. Uma coisa que eu gosto muito, todo mundo vê que eu sempre faço vídeo de leituras do mês, livros que eu vou ler no mês, né? Minhas pretensões de leitura. Esse aqui eu não fiz, mas ó, aqui eu coloco o que eu pretendo ler no mês seguinte. É porque à medida que o mês vai passando, eu já vou pensando no que eu quero ler no mês seguinte, sabe? Aí aqui eu vou montando já a minha tibiara. Às vezes eu tô passando pela sala, eu vejo um livro, opa, eu quero ler esse livro. Às vezes eu vejo uma LC, uma leitura conjunta que me chama a atenção e eu tenho o livro, opa, vou ler esse livro. E aí também tem os livros da
nosso grupo de leitura conjunta. Mas aí eu já vou pensando, outubro eu acabei que não me organizei, mas é uma forma interessante também. E aí eu coloco aqui próxima leitura, mas não deu muito certo isso aqui. Lançamentos é interessante você anotar também em forma de listas. Aqui são meus desafios de livros com livros, os 50 livros antes dos 50 anos, abandonados e recomendações. Aqui são minhas estatísticas, mas vou reduzir a uma página. Aqui é uma revisão final, mas eu também não vou fazer mais. Aqui são os favoritos e as leituras excelentes, então vai continuar sendo uma página para cada. E eu acabei não usando tanto esse sistema de avaliação, eu não gostei muito. E é isso, aqui foram os meus meses, né? Eu me esforço para fazer essa entrada aqui. Agora a TBR vai virar pretensões de leitura. Aí eu coloco o mês assim, que eu faço a tabela para colocar cada dia que eu li um livro. E aí eu coloco as citações, vocês podem ver que eu não escrevi, e o book haul para vocês verem que eu não anotei. Então isso aqui eu eliminei nos últimos meses. Aqui eu tinha colocado as citações e o book haul aqui eu anotei, né? Aqui eu escrevi bastante. Se eu estiver escrevendo e no meio do mês eu quiser fazer citações, eu faço no meio do mês, porque eu só anoto os dados do livro quando eu termino a leitura. Já que eu tenho aqui no calendário, quando eu comecei, eu só anoto quando eu termino, para não me enrolar tanto. Aqui você pode, obviamente, colocar a capinha do livro e tal, fazer aqui umas colagens, fazer pelo menos uma margem. Você pode fazer o que você quiser, mas isso aqui foi uma forma de você fazer uma coisa mais simples. Espero que tenha ajudado. E é isso. Vejo vocês, acho que no ano que vem. Beijos, vamos lá para os comentários e até a próxima.